Então, o BIM é a nossa realidade, é um futuro presente, resumindo. Quando o profissional experimenta a ferramenta, passa por aqueles desafios iniciais, o que o Wilson falou, já é presente, isso já está, né, acontecendo, e o profissional, ele não quer voltar mais, né? Ele não quer retroceder, porque realmente ele vê que é um retrocesso de ferramenta, de oportunidades, de tudo no geral. Então, é um caminho sem volta. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Silvia, eu sou a responsável pelo conteúdo aqui do Instituto Eclass e hoje eu estou com dois convidados muito importantes. É o engenheiro civil Wilson Marques e a arquiteta Letícia Pratissoli. Eles são os coordenadores do nosso curso de desenvolvimento e coordenação de projetos em BIM. E eles vieram aqui hoje bater um papo com a gente sobre o mercado, as oportunidades, tendências em BIM, para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre como essa área que está aí despontando vai funcionar daqui para frente, quais que são as mudanças, quais que são as oportunidades, as áreas de atuação para quem se especializa em BIM. Então, Letícia e Wilson, é um prazer ter vocês aqui hoje com a gente. Obrigada. Também é um prazer estar aqui com você. Obrigado, agradeço pelo convite. Então, vamos lá. Bom, a minha primeira pergunta é para a gente entender, na verdade, um pouquinho como que surgiu o BIM, qual que é a história do BIM, principalmente como que ele surgiu aqui no Brasil, quando que ele começou a ser usado. Vocês podem me contar um pouquinho sobre isso? Então, o BIM, o conceito do BIM mesmo, ele surgiu na década de 70. Quem criou ele foi um professor da Universidade da Geórgia, o Charles Eastman. Ele é famoso, né, para quem já estudou um pouquinho a história do BIM. E ele criou esse conceito para depois vir o nome BIM, né, mais para frente. Então, foi uma tese, né, um artigo que ele escreveu, e aí originou o conceito que depois formou tudo que hoje a gente conhece sobre o BIM. Aí já no Brasil, foi por volta de 2005, 2006, que veio para o Brasil o uso mesmo da ferramenta. Por volta ali também do ano de 92, tiveram outros estudos que vieram, então, como se diz, o conceito mesmo do BIM, né, como disse, então, ponderou, que até então era de uma forma mais genérica, mas a modelagem em si, pela construção, foi feita, então, inicialmente no ano de 1992, e no Brasil mesmo a gente ainda tem esse estudo, relatos aí 2000, 2005, né? Bacana, bacana. Bom, e agora que a gente já entendeu um pouquinho, né, do surgimento do BIM, eu queria perguntar para vocês quais que são os caminhos que o profissional especializado em BIM pode percorrer. Se ele quiser alocação no mercado, se ele quiser empreender ou se ele quiser verticalização profissional. E aí, Wilson, você pode falar um pouco mais da parte da engenharia civil e a Letícia da parte da arquitetura. O campo de atuação do nosso profissional, ele é altamente diversificado. Ele pode atuar como autônomo, no sentido de prestar uma consultoria para a implantação do sistema nas empresas. Ele pode atuar nos conceitos de consultoria, também, né, com profissionais que querem aprender um pouco mais, cursos de capacitação. Almejam também uma colocação no mercado, porque hoje também nós temos percebido que algumas empresas estão à procura desses profissionais que tenham já essa formação, esse conhecimento em BIM. Já está sendo exigido, além de uma formação específica em determinada área, engenharia ou arquitetura, que tenha também já o conhecimento no BIM. Então, a colocação no mercado, ele empreendedor, ou ele também que já está no mercado, né, como você considerou, ele quer uma verticalização, né, então isso com certeza será uma oportunidade, um diferencial para ele estar à frente, então, de ter até mesmo uma colocação, uma remuneração melhor no mercado. Né? E na área de arquitetura, no caso, a gente tem as possibilidades, né, de trabalho desde a atuação com projetos de arquitetura,
seja como autônomo, seja como um profissional contratado por alguma empresa, né? E ele pode também escalar isso, atingir um nível de BIM Manager, né, que a gente chama hoje, que é um cargo importante que poucas pessoas têm conseguido assumir nas empresas, que é o profissional ali que fica expert em BIM e vai coordenar aquele processo de implementação BIM. Porque por mais que você tenha uma implementação externa, tem que ter um BIM Manager na empresa para fazer essa organização, para seguir o processo, porque o BIM ele é um processo evolutivo, ele não para. Então, esse tem sido um cargo que as empresas procuram e que ainda tem poucos profissionais que conseguem assumir esse cargo, que tem a capacitação necessária para assumir esse cargo. Então, são muitas áreas, muitas opções, pode trabalhar também com coordenação, compatibilização de projetos, e até já chegar num nível, que no caso até para arquitetos e engenheiros, né, porque tem arquiteto que atua nisso, e engenheiro também, que é o nível de levar o BIM para as obras, que já está iniciando aqui no Brasil, a presença do BIM nas obras também. De bacana. Letícia, aproveitando isso que você falou do BIM estar em constante evolução, a gente brinca muito aqui que o BIM já não é uma tendência, ele é uma realidade, um pré-requisito, né? E como que vocês imaginam a profissão daqui a 10 anos? Então, daqui a 10 anos, o BIM ele vai já estar consolidado no Brasil. Por que que a gente prevê isso? Porque, inclusive, tem um decreto nacional que foi lançado que até o ano de 2028, o BIM no Brasil já vai estar na fase 3, que chama no decreto, que é uma fase onde você já tem toda a escala BIM, desde o início da construção até a concepção inicial do projeto, até o pós-obra. Então, a previsão do próprio decreto nacional é criar os incentivos, né? E tem a exigência também da parte pública em termos de licitação, de que isso será exigido até 2028. Ou seja, começa em 2021 as exigências e essa maturidade BIM, essa evolução que eu citei, ela vai aumentando, né? Então, se a gente pegar daqui a 10 anos, a previsão é exatamente essa, ele já está consolidado de fato no mercado no Brasil. Teve um estudo que a Fundação Getúlio Vargas fez no ano passado, em que ela quantificou que 9,2% das empresas de arquitetura ou engenharia que têm implantado então BIM, apenas 9,2%, né? Uma quantia que a gente entende de quando ele está, digamos assim, implantado aqui no Brasil, aqui como a Letícia considerou no ano de 2005, já estamos no ano de 2020, 15 anos se passaram e temos apenas aí 9% das empresas. Por que a gente vê essa diferença? Porque ainda falta um pouco aí de conhecimento e a falta até mesmo do profissional que vai atuar nessa área. Então a gente vê que nesse período de 10 anos, ou até mesmo menos do que 10 anos, a gente vê que esse dado, essa porcentagem, com certeza, ela será muito maior. Haja visto que nós temos os resultados já que são consolidados, a satisfação do empreendedor, do usuário, seja um gestor público, como a Letícia também considerou, nós temos um decreto já pelo governo federal que obriga já, não é nem facultativo, é obrigatório já, que empresas participantes de licitação elas tenham já o BIM implantado, os órgãos públicos também irão migrar para a plataforma BIM. Então, a gente vê que um profissional se preparando já, né, antecipadamente à necessidade do mercado, ele vai ser logo absorvido, ele vai ter uma oportunidade já, com certeza, estará à frente de muitos concorrentes. Bacana. Bom, agora que a gente entendeu a importância do BIM, a gente sabe que para o profissional ser bem sucedido nessa área, não adianta simplesmente, né, só entrar no mercado. É uma área que está em constante evolução. Então, puxando mais para esse lado da atuação do profissional, eu queria perguntar para vocês quais são os especialistas em BIM mais bem-sucedidos que vocês conhecem, o que eles têm em comum para eles terem chegado lá, quais são as competências que um profissional bem-sucedido em BIM precisa ter e quais erros que ele não pode cometer, quais condutas ele não pode manter aí na atuação profissional.
Bom, o que a gente vê, é, na verdade, o BIM, ele é um sistema. Ele não é, digamos, um software específico, ao contrário de que alguns pensam. Então, o perfil, né, que nós temos do profissional é que ele tenha, digamos assim, um conhecimento em áreas diversas. Como assim? Eu vou ser projetista de instalações elétricas, hidrossanitárias ou estruturas. Não necessariamente eu tenho que ter esse conhecimento específico, né, de projetos complementares, assim, digamos, mas ele tem que ter o perfil de gestão, porque vai existir a figura do coordenador desse sistema, desse processo, e o resultado que, então, a empresa, digamos, determinar, estabelecer, ele vai gerenciar essa meta, o que ele precisa alcançar. Então, não necessariamente ele tem que ter o conhecimento de todas essas áreas da engenharia ou da arquitetura. É bom que se tenha, digamos, uma noção, né? Claro, faz a diferença ele conhecer um pouco desses projetos complementares, mas não necessariamente ele ser um especialista. E o erro, digamos assim, é a falta mesmo do preparo, que muitas vezes, então, ele se depara com uma situação em que ele vai ter que manusear um software, mas que, de repente, ele não tem aquela formação, aquele conhecimento específico daquela área. Então, acaba que ele frustra um pouco, né, pela complexidade que é, mas, ao mesmo tempo, a simplicidade quando você tem o domínio. Né? No início, a gente sabe que todo o conhecimento ele tem uma certa dificuldade, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né, que é um pouco cômodo, e toda mudança gera um certo esforço do profissional. Então, o que ele precisa ter é aquele empenho, aquela dedicação, que ele vai ter a certeza que ele vai conseguir chegar no resultado. O que ele não pode é parar no meio do caminho, entender que vai ser difícil, né, mas o resultado com certeza será satisfatório. O perfil que nós temos visto, né, os profissionais aí de sucesso, são justamente essas qualidades aí. Complementando o que o Wilson disse, que faz muito sentido, né? Todo sentido, é que o que a gente vê dos profissionais que têm sucesso com o BIM é que tiveram persistência e curiosidade, principalmente no primeiro ano de uso do software, que é o ano mais difícil, no qual ele vai ter tantos desafios que é muito fácil desistir do processo. Então, o erro também que a gente vê é justamente a pessoa não encarar esses desafios, porque são vários, e é um atrás do outro, então acaba que, assim, você pensa, meu Deus, será que isso vai dar certo mesmo? Parece que não aparecer problema e tudo, mas não são problemas, são desafios, porque você está evoluindo ali no uso, né? Você não conhece tão bem a plataforma, então você vai melhorando. Se o profissional não desistir nesse processo, né, que o primeiro ano que eu citei geralmente é o mais difícil, ele vai ter sucesso no uso do BIM e vai continuar evoluindo ali, né? Escalando, melhorando cada dia mais. Pois é, e um erro comum que a gente vê, né, é o profissional que forma e assim, acabou, estagnou ali, não procura uma pós, não procura uma especialização. E hoje em dia eu acho que todas as áreas estão exigindo uma especialização e que você continue em constante evolução, né? E por isso a gente tem visto uma procura muito grande por especializações interdisciplinares. Então, por exemplo, é, um engenheiro civil mesmo que faz uma especialização em BIM, ou um arquiteto, ou que faz depois uma pós em segurança do trabalho, engenharia de estruturas, é ter esse leque de conhecimentos para poder desenvolver mais ainda a carreira e a atuação profissional. Qual que é a opinião de vocês sobre esse tipo de especialização interdisciplinar? Eu acho muito válido, porque eu acho que a faculdade ela dá aquela base geral, e quando o aluno sai, é onde ele vai definir ali o rumo da carreira dele através de uma especialização, que é importantíssimo, né? Ele vai fazer como complemento, porque a maturidade que você tem em uma pós-graduação, até de ensino, é completamente diferente do ensino da faculdade, que é um ensino de base. Então, hoje, é igual você cita, às vezes tem um engenheiro, formou ali, mas ele vai especializar em BIM, por que não? É uma das oportunidades que ele tem de seguir uma carreira nesse sentido e de trazer isso como um ponto forte para ele numa contratação
ou até mesmo se ele for autônomo em seus projetos ou coordenação ou na própria obra. Então, ele usa aquilo ali a seu favor para dar um up na carreira, né? E hoje a gente sabe que o profissional formou, é necessário uma especialização, é necessário que ele escolha um nicho, porque se ele tentar atuar muito geral, né, as oportunidades vão ficando gerais demais e acaba que os melhores cargos que a gente tem, que tem uma valorização de quem tem uma expertise maior numa área, o profissional não tem acesso a essa situação. Não só cargos para profissionais autônomos também, mas como o Wilson citou antes, tem que ter o conhecimento multidisciplinar. Não é que ele vai projetar, saber projetar tudo, é um conhecimento multidisciplinar para especializar em uma área. É diferente, né? O que nós percebemos é que a proposta de uma pós-graduação, ela é um complemento ao que foi visto na graduação. A formação da graduação é voltada mais para uma formação teórica e a pós é uma aplicabilidade. Eu pegar aqueles conceitos teóricos que foram vistos e aplicar, então, na minha área que eu irei atuar. Eu escolhendo aquela área que eu tenho um perfil, que eu tenho uma identificação com aquela área. Então, a proposta da pós é essa aplicabilidade. Então, ele tendo essa visão multidisciplinar, né, interdisciplinar, isso também faz toda a diferença, até mesmo para ele poder se identificar em qual área que ele irá, então, seguir, atuar. Isso, então, vai fazer a diferença, ele mesmo tendo essa visão. Bom, aqui é uma área de estruturas, aqui é uma área de instalações, aqui é uma área de interiores, aqui é uma área de gestão. Então, vendo esses perfis, e até bom para ele mesmo se complementar como profissional. Eu não tenho a obrigatoriedade de dominar todos os assuntos, mas eu preciso ter uma noção de maneira geral. Interessante. Bom, e aproveitando que a gente entrou nessa parte de carreira e de trajetória profissional, eu vejo vocês como referências na área de BIM. Eu queria que vocês me contassem um pouquinho da trajetória de vocês, como que foi esse caminho que vocês percorreram e quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram aí atuando com o BIM. A minha formação, ela é de engenharia civil, a graduação. Depois eu busquei mestrado na própria faculdade mesmo, na UFG, buscando um aprimoramento. Isso no ano de 2002. A época em que ainda, pelo Brasil, o BIM ainda estava sendo implantado. Até então eu não sabia o que era o BIM. Migrei para a área de construção, de instalações. Foi quando então eu passei a entender, a estudar um pouco mais o BIM. E nesse sentido me aprimorei mais na parte então de projetos complementares, justamente por ter vindo de uma bagagem que eu atuava em obra, e eu vi a necessidade então de termos os projetos compatibilizados. Porque o que acontece? Durante a obra é muito comum a gente paralisar uma determinada etapa, um determinado serviço, porque os projetos não se comunicaram. A gente via a interferência de um com o outro. E isso, muitas vezes, a decisão é tendo que tomar ali na obra, naquele momento em que já estava aquele serviço, a equipe parada, precisando de uma decisão, e você tendo, então, aquele risco de assumir aquilo ali sem saber se daria certo ou não. Então, onde veio aquela necessidade? Poxa, então precisamos melhorar essa qualidade, então, desse projeto, fazendo essa compatibilização. O que nós fazíamos, então, anteriormente? Era de uma maneira, assim, mais arcaica, uma outra ferramenta CAD de desenho, que fazíamos, então, de uma maneira mais primitiva, mas fazíamos. E com o passar, então, da implantação do BIM, os softwares vindo, a gente viu, então, a comodidade, a facilidade que isso tinha. Então, eu já passei a aprimorar, eu como projetista também atuando na área, eu já passei, então, a estudar, a aprimorar e a implantar, então, nos meus projetos e na minha execução, todos os conceitos, então, que o BIM proporciona, que foi, para mim, na parte, então, de engenharia de construção, foi a parte da compatibilização dos projetos, nessa área que eu me identifiquei, que eu me especifiquei. E eu comecei a trajetória BIM, eu ainda estava na faculdade quando eu fiz o curso em 2009. Então, assim, o BIM chegou no Brasil, mas em Goiânia mesmo,
lá para final de 2008 que surgiu a primeira escola que dava curso aqui, então em 2009 que eu fui fazer. E aí eu tomei uma decisão que realmente mudou o meu futuro ali na arquitetura, que eu pensei, eu vou implementar isso aqui para mim, custe o que custar, literalmente. Então eu fui fazer meu TCC, decidi fazê-lo em BIM, todo em BIM, sem desistir, fiz, formei, e a partir daí também eu trabalhava em locais, né, sempre trabalhei com edifícios, sempre gostei da parte de edifícios de múltiplos pavimentos, desde o estágio até as minhas primeiras contratações, quando eu ainda tinha cargos, né, em empresas, e eu pensei, agora se eu não buscar uma oportunidade em BIM, que me dê a oportunidade de trabalhar com BIM, eu vou ficar para trás, vou deixar de usar o que eu aprendi e não vou evoluir no uso da ferramenta. Então, eu até abri mão de um cargo para buscar outra oportunidade que fosse em BIM. E deu muito certo, foi uma decisão muito válida. E a partir daí, eu comecei a dar aulas do BIM e fazer implementações também. O que durante esses 10 anos aí de formação, que vai completar 10 anos esse ano, me deu uma evolução muito grande com a plataforma. E os meus projetos já faz 10 anos que eles são todos em BIM, literalmente. Eu não usei, não voltei mais para a plataforma anterior, porque eu não vi vantagens em retornar para algo que era menos evoluído ali, que me dava menos possibilidades do que o BIM. Então, tem um caminho aí que foi só melhorando, foi só gerando novas oportunidades. Eu também fiz 2 pós-graduações que me ajudaram muito no conhecimento, né? Na época não tinha pós em BIM ainda, quando eu fiz, eu queria que tivesse, né, para eu fazer, mas não tinha. Então, foi meio que na marra ali, né? O aprendizado foi surgindo, porque não tinha muita opção de conhecimento igual a gente tem hoje. Hoje a gente tem muitas opções. Na época as opções eram bem reduzidas e o BIM era realmente uma novidade chegando, né? E hoje não, hoje já está muito melhor. Verdade. E, bom, aproveitando aí ainda essa questão de atuação profissional e preparação para a carreira, se vocês pudessem voltar no tempo e dar um conselho para vocês mesmos aos 17 anos, qual conselho seria? Então, o conselho que eu daria seria para eu confiar mais na minha própria capacidade, nas minhas decisões, porque eu via que eu tinha uma insegurança muito grande, que vai dar certo, né? Com empenho, as suas decisões dão certo e colhem resultados. Bom, se eu pudesse voltar aí aos 17 anos, eu mudaria minha visão de estar percebendo o que seria bom para mim, não naquele momento de imediato, mas o que poderia ser melhor futuramente. Qual que será a tendência do mercado daqui a um tempo? Então, a gente, quando está nessa idade, acho até normal pela própria idade, a gente não ter muita preocupação assim com esse futuro, não é? Como a gente pensa mais no imediato, a gente não teria essa maturidade ainda, mas a gente deixa esse conselho para os mais jovens que estão entrando aí, que dá para aproveitar muito bem essa fase do presente, mas não deixem de focar, de olhar o futuro, o que é a tendência. Você que já está decidido de qual área que você irá seguir, veja então qual seria, né, da sua área essa tendência. Então, para mim, eu, como Wilson, eu estudante que irei ingressar no curso, eu iria então pensar de uma forma então mais futura. O que é a tendência para eu já me preparar, eu já me antecipar, a eu então procurar o que seria um diferencial para mim. Porque eu vejo que a concorrência, né, os meus colegas ao meu redor seria concorrência. Então, eu iria olhar para eles, ele olhar para mim, bom, o que eu tenho diferente deles se surgir uma oportunidade. Então, eu pensaria assim, dessa forma. Bacana. Agora que a gente já falou de passado, vamos falar de futuro. Me convençam de que o BIM é o futuro. O BIM não é o futuro, é a nossa realidade, né? Assim, como eu falei anteriormente, nós temos apenas 9% das empresas implantadas,
o software, o sistema BIM. Temos o decreto federal que já obriga a participação em obras públicas nesse sentido. Então, o BIM é a nossa realidade, é um futuro presente, resumindo. É um futuro que já é real, já é presente, que tende a dar muita oportunidade e o que é melhor, não do lado profissional, mas do lado em si da qualidade do nosso projeto, a qualidade da nossa construção, a satisfação do nosso usuário, do empreendedor. Então, tem várias pessoas, vários processos envolvidos que, com a implantação do BIM, tudo tende a melhorar. Então, eu brinco que é que nem você comparar um carro e uma charrete. Hoje que a gente conhece um carro, se eu te der uma charrete, você não vai querer usar. Então, assim, por quê? Quando o profissional experimenta a ferramenta, passa por aqueles desafios iniciais, o que o Wilson falou, já é presente, isso já está, né, acontecendo, e o profissional, ele não quer voltar mais, né? Ele não quer retroceder, porque realmente ele vê que é um retrocesso de ferramenta, de oportunidades, de tudo no geral. Então, é um caminho sem volta. Eu não conheço nenhum profissional que realmente utilizou de fato a ferramenta e não desistiu desse processo inicial, que passou, que usou aquelas características que a gente falou que é necessário no início ali, do profissional bem-sucedido, que quer voltar. Se oferecer para ele voltar para o sistema antigo, ele não vai topar, não vai querer, porque as vantagens são inúmeras, né? E isso é muito palpável, é muito visível, né? Então, são processos que só tendem a evoluir. Isso é verdade. É bem interessante, Alexia, você considerou aí a comparação do carro com a charrete, né? A gente costuma ter o seguinte, à época, há um tempo atrás, fazíamos então projetos à mão, ao papel vegetal, no escalímetro, né, compasso. Eu não peguei, acho que a Letícia também não pegou essa época, né? Mas os colegas que, à época, então, faziam os projetos dessa forma, vieram depois as ferramentas de desenho, né, computacional. Por que falaram? Não, eu prefiro desenhar, continuar aqui à mão, já estou habituado com esse escalímetro, já estou habituado com esse compasso, essa ferramenta de desenho vai me dar trabalho. É aquilo que eu falei, a gente às vezes tem essa versão a sair da nossa zona de conforto, né? Passado um tempo, claro que essa ferramenta consolidou no mercado. E hoje, então, ninguém mais faz esse projeto à mão, a um papel, né? Um desenho manual, um projeto manual. Então, da mesma forma agora, o BIM, a Letícia considerou aí, quem experimentou, não tem por que voltar no sistema primitivo. Experimenta e fica. Vê a facilidade que poupa muito o seu tempo. Claro, né? De novo, a Letícia considerou aí, você passou daquela fase, né, de desafio, de persistência, conseguiu chegar ao fim, você hoje tem um conhecimento, claro que esse conhecimento também ele é gradativo, ele é contínuo, né? Nunca vai ser satisfatório, mas você vai ver que, poxa, valeu a pena desprender todo aquele esforço. E hoje, olha a qualidade do meu trabalho, olha hoje o tempo que eu gasto menos, por isso eu posso até atender mais clientes, porque meu tempo de uma atividade irá ser reduzido. Então, é uma realidade nossa que todo mundo é verdade. E eu queria perguntar para vocês, o que vocês prepararam para garantir que o nosso curso de BIM seja, assim, super enriquecedor para os nossos alunos e realmente uma oportunidade de crescimento profissional? Então, nós preparamos um diferencial muito interessante para esse curso. Nós pensamos nos módulos de forma conectadas, que o ensino ele vai se complementar a cada módulo, o que geralmente é uma reclamação de alunos que ingressam em pós-graduação, de não ter um conhecimento conexo. Nós preparamos algo especial, que vai trazer uma conexão, que ele vai sentir que no final da pós, ele tem realmente um produto colhido ali, que foi desenvolvido ao longo dos módulos. Outra coisa também
é o auxílio a esse aluno, que os nossos professores, eles sempre tiram dúvidas, né? Eles sempre se deixam à disposição ali, mesmo após a aula. Então, eu acho que para o uso do BIM, principalmente, essa questão, às vezes, de tirar dúvida, nós mesmos, eu e o Wilson, nós somos professores também de alguns módulos, então tem alunos que tiram dúvida, e você vê que o aluno, ele está participando, ele está passando por aquele processo inicial que a gente citou, que é aquele processo que ele encara o desafio, vai, tira as dúvidas e ele persiste e ele sai ali daquele curso de pós-graduação já colhendo um resultado e já estando com uma maturidade bem interessante para aplicar aquilo ali e dar um up na carreira dele, né? Seja ele autônomo, ou seja ele um profissional contratado por alguma empresa. Então, é muito bom ver esse processo acontecer na prática, esse diferencial do curso ocorrer na prática mesmo. Quando eu e Letícia fomos montar esse curso, nós procuramos, então, no mercado, né, porque, claro, existem outras empresas que oferecem também os cursos de pós, mas nada é tão bom que não possa ser melhorado. Né? Existem bons cursos, sim, no mercado, boas instituições, mas, então, a gente procurando melhorar a qualidade desses cursos, então, ofertados, o que nós percebemos? Que muitos faltam a aplicabilidade, a conexão, como ele disse, considerou, dos módulos. Ao fim, então, da nossa pós, ele irá perceber que todo o processo BIM foi implantado na prática, que é a proposta da nossa pós-graduação, aplicabilidade. O que eu, então, em cada módulo, aprendi que, na segunda-feira, por exemplo, né, terminou minha aula no domingo, na segunda-feira, eu, no meu trabalho, o que eu já posso utilizar do meu conhecimento implantado. É essa, então, a proposta, é esse o nosso produto que nós iremos oferecer aos alunos. Muito legal. Bom, pessoal, acho que é isso. Encerramos por aqui, mas acho que o bate-papo foi bem interessante. Acho que vai ajudar a tirar muitas dúvidas de quem está considerando fazer uma pós em BIM. E eu queria agradecer a vocês pela participação e pelo tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito interessante o bate-papo, eu adorei. Espero que os futuros alunos e os interessados nessa nossa entrevista tenham ficado esclarecidos todos os itens, né? Tenham ficado assim bem clara a nossa conversa, mas eu achei legal o bate-papo, muito bom, muito produtivo e agradeço demais pelo convite. Eu, da mesma forma, também agradeço o convite aos alunos que irão nos assistir, que estão nos assistindo. A gente, então, deseja todo o sucesso, invistam na carreira de vocês, estudem, estudem, estudem. O conhecimento será a melhor forma de vocês terem o sucesso profissional. E a gente sempre coloca à disposição. Fim daquele módulo ali, os contatos continuam, as dúvidas a gente disponibiliza e-mails, telefones pessoais, que a gente não tem só aquele relacionamento durante a aula. Após, anos depois, a gente encontra muitos alunos que ainda a gente tem contato, a gente participa, tira dúvidas, acaba que para nós, professores, é uma satisfação e uma maneira também de aprendizado, partilhar as experiências dos alunos. Então, também a gente vê que é um diferencial nosso, essa disponibilidade de atendimento dos alunos. Então, eu desejo para vocês todo sucesso. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Até mais.